Todo começo de ano nós vemos um monte de vídeos aqui na internet com temas do tipo como ser o cara esse ano, como vencer todas, como ser o todo-poderoso, como ser imbatível, como ser invencível, como conquistar todos os seus objetivos, como ser uma pessoa de sucesso no ano que se inicia. Então, inúmeros canais falam sobre esses temas. Canais de espiritualidade, de esoterismo, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E canais de temas variados também abordam esse tema. É porque no início de ano as pessoas pensam sobre isso, querem ouvir algo sobre isso. Então muitas pessoas falam sobre esse tema e o meu caso aqui também não é diferente. Então eu decidi fazer um vídeo com o seguinte título: Como ser invencível em 2020. O nome soa eloquente, poderoso, passa aquela imagem de algo forte, contundente, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. O termo invencível é chamativo. Mas o que é preciso fazer para se tornar invencível? Muitos canais falam que o cara tem que malhar um monte, ou que ele tem que estudar um monte, que ele tem que ler 1000 livros ao longo do ano, que ele deve ter metas, objetivos, trabalhar um monte, investir na bolsa de valores, fazer um monte de cursos online de economistas que estão aí vendendo suas propostas. Então, quando as pessoas pensam no termo invencível, elas pensam em vencer nessas perspectivas, na perspectiva corporal de virar um bombadão, na perspectiva intelectual de encher o cabeção com um monte de saberes e conhecimentos, na perspectiva econômica de ganhar um monte de dinheiro, de enriquecer, porque esse é o modismo do momento, investir dinheiro e ficar rico em pouco tempo. Como se fosse assim, o que eu mais vejo hoje são cursos sobre investimento, sobre economia, como se fosse tão fácil assim enriquecer do dia para a noite. É claro que vários investidores conseguem isso, mas é uma ou outra pessoa. E onde uma ou outra pessoa ganha bastante dinheiro é porque outros investidores estão perdendo dinheiro. Deve ser essa a lógica. Não sei, eu sou um ignorante nesse tema, nessa questão, confesso para vocês. Eu sou um ignorante nessa questão, mas o dinheiro não cai do céu, o dinheiro não chove, ele não brota da terra. E para um determinado investidor ganhar bastante é porque alguém está perdendo dinheiro. Só pode ser esta a lógica na minha ignorância. Então as pessoas falam de vencer, de ser invencível nessa perspectiva econômica, a perspectiva corporal, a estética corporal. Mas eu quero aqui dizer para você que tudo isso que as pessoas tanto vendem e que as pessoas tanto compram é uma grande ilusão, porque o que é ser invencível nessa vida? Passar por cima dos outros, ganhar às custas dos outros? Isso é ser invencível, ter um corpão, ter a mente cheio de conhecimento para se engrandecer e chamar os outros de burros e ignorantes? Isso é ser invencível? Isso é ser um vencedor? Isso é ser o cara? Olha, na nossa época, infelizmente, porque a humanidade está cada vez mais materialista e decadente, as pessoas reparam apenas no ter, mas não no ser. As pessoas se preocupam apenas com o aparentar,
mas não com o ser. Então, numa sociedade tão desvirtuada, onde as pessoas estão tão perdidas e tão distantes de si mesmas, elas se grudam a essas propostas. Elas se grudam, elas compram essa infinidade de cursos, essa infinidade de propostas, porque estão perdidas. Quem se entrega a tudo isso, quem fica dando tiros para todos os lados, correndo atrás disso tudo, ele está perdido. Ele não tem o porto seguro dentro dele. E por isso ele precisa procurar fora de si. Por favor, eu não estou aqui dizendo que não se deva fazer nada. Por favor, estou apenas fazendo uma reflexão de quão os seres humanos muitas vezes são pequenos existencialmente e pequenos espiritualmente, se prendendo à propaganda, se prendendo ao marketing, comprando propostas que são vendidas pelos mercadores de ilusões. Então, se você realmente quer ser invencível em 2020, você precisa partir de algum lugar. Você precisa partir de um solo pátrio que realmente seja seu e não das propostas de outros. Se você primeiramente não encontrar dentro de você um eco, se você não sentir algo ecoando de dentro para fora, te apontando um caminho, não adianta procurar nos outros aquilo que você não encontra dentro de si mesmo. Então, para ser invencível nesse ano que está começando, busque te conhecer, busque identificar a sua intuição, se experimente a si mesmo, experimente o seu íntimo, as impressões que vêm do seu íntimo, não sufoque isso, não sufoque a sua vida interior correndo atrás das propostas vendidas pelos outros, porque se você fizer isso, vai se afastar de si mesmo, vai sufocar a sua vida interior. E daí vai ficar nessa correria, correndo atrás do vento, correndo atrás de propostas vazias e pior, pagando caro por propostas vazias. Isso que é o pior. As pessoas pagam caro por coisas vazias e deixam de lado o mais importante, que é a intuição, a vida interior, o verdadeiro caminho, que vai sendo indicado pelo próprio Espírito, se estiver desperto. E para manter o seu espírito desperto, é preciso deixar de lado, um pouco pelo menos, todas essas propostas externas. É preciso se focar no seu espírito, deixar o seu espírito ser, porque somente se o espírito se fortalecer dentro do ser humano é que ele poderá ser invencível no ano de 2020, em qualquer ano. Para sermos invencíveis, precisamos ter um espírito forte, ganhar um monte de dinheiro na bolsa de valores, encher a mente de saberes vaidosos para querer sempre ter razão e ser o cara, o intelectual, ou andar sempre na moda, ou ser o bombadão, o fortão. Isso não torna o ser humano invencível e forte. Isso apenas faz com que o ser humano consiga bombar a sua máscara, o seu invólucro mais externo, mas não o seu ser, o seu espírito. O ser humano precisa investir no seu espírito, primeiramente. Não adianta apenas investir na bolsa de valores se o espírito está miserável dentro do ser humano. Não adianta bombar o corpo se o espírito está lá fraquinho, se a intuição não se manifesta. Não adianta querer ter um corpo belo e bonito se o ser humano tem um monte de coisas ruins na sua mente e não permite o seu coração se purificar. O que é a beleza corporal diante de um espírito feio, miserável,
injusto, corrupto, desonesto. O que é isso? O que é tudo isso diante de um íntimo miserável? Então, para ser invencível neste ano de 2020 ou em qualquer ano, o ser humano precisa se dedicar à vida interior, à espiritualidade. Precisa se conhecer, identificar o seu verdadeiro eu, ouvir a sua intuição. É isso que torna o ser humano forte e o torna também invencível. Não na perspectiva vaidosa de querer derrotar todo mundo, de querer passar por cima de tudo, não é? Porque isso é apenas arrogância. Falo aqui de ser invencível no sentido de não se deixar levar pelas futilidades, pelas excentricidades, pelas ilusões, pelo falso marketing. Seja invencível no sentido de alguém que é você mesmo. Você precisa ser você mesmo. Precisa se tornar forte nesse sentido para que nada te arraste e te afaste do seu caminho. Então você será invencível espiritualmente. E todas as técnicas externas, corporais, econômicas, políticas, científicas, todas essas técnicas, elas não tornam você invencível de fato espiritualmente, para que você não se afaste do seu caminho. Todas essas técnicas te arrastam para uma determinada direção e assim você se afasta do seu caminho e termina um ano longe de você. Começa um ano e termina um ano longe de você mesmo. Então não se afaste de si mesmo. Mantenha-se fiel à sua intuição, ao seu coração, ao seu íntimo, ao seu espírito. Esta é a verdadeira fidelidade que te tornará invencível nesse ano de 2020, se você mantiver, acima de tudo, a sua pureza de coração, porque somente isso torna o ser humano invencível. As demais propostas do mundo, as demais propagandas, apenas afastam o indivíduo de si mesmo, o tornando apenas mais um animal de rebanho. E disso o mundo está saturado. Disso o mundo está saturado. Então faça a diferença dentro de você primeiramente. Enquanto você não fizer a diferença dentro de você, não adianta querer fazer a diferença externamente, sendo o bombadão, o lindão, o intelectualzão, ou o cara que ganha milhões na bolsa de valores do dia para a noite. Você precisa primeiramente realizar o seu trabalho interior. Você precisa fazer aquilo que Cristo disse, procurar primeiro o reino dos céus, porque quem procura o reino dos céus primeiramente e acima de tudo, recebe aquilo que de fato precisa. Preste atenção, aquilo que de fato precisa para evoluir espiritualmente. Mas quem não busca o reino dos céus primeiramente, ele se apega a coisas triviais, passageiras e fúteis. Assim desperdiça o seu tempo sobre a terra e um dia pagará caro por isso. Um dia pagará caro por isso, porque nada mais triste do que perder esta oportunidade que temos aqui na matéria grosseira mais densa para nos desenvolvermos espiritualmente em troca de coisas passageiras, fúteis e decadentes. Então é preciso estar vigilante para não seguir as falsas tendências do momento, porque o mundo está cheio de falsas tendências. E para separar o joio do trigo no meio disso tudo, é preciso estar vigilante intuitivamente. Esta é a única forma do ser humano encontrar o seu caminho e ser invencível na perspectiva espiritual. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!